Havia um rei, cujo nome era Senaqueribe, rei da Assíria. Seu império era vasto, poderoso, temido. Nações inteiras tremiam ao ouvir o som das suas tropas. Cidades eram reduzidas a cinzas e agora ele marchava contra Jerusalém. A poeira dos exércitos assírios cobria os vales e o som de milhares de passos ecoava como trovão. Nenhum reino havia resistido à Assíria. Senaqueribe acreditava que Jerusalém seria apenas mais uma conquista no seu caminho de glória e sangue. Mas havia algo que ele não sabia. Jerusalém não estava sozinha. O Deus de Israel ainda habitava no meio do seu povo. O rei Ezequias governava Jerusalém. Era um homem temente a Deus, justo e fiel, mesmo diante do medo. Quando soube que o exército assírio cercava a cidade, o coração do povo se abalou. As muralhas tremiam sob o peso da ameaça. Homens, mulheres e crianças se perguntavam se aquele seria o fim. Os mensageiros assírios gritaram diante dos portões: "Não confiem em Ezequias. Não deixem que ele os engane dizendo que o Senhor os livrará. Nenhum Deus das nações conseguiu livrar seu povo da mão do rei da Assíria." O som dessas palavras era como veneno. Mas Ezequias fez o oposto do que o inimigo esperava. Ele não se desesperou, ele não fugiu, ele subiu ao templo do Senhor e diante do altar ele se ajoelhou. Com o pergaminho das ameaças nas mãos, Ezequias orou: "Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e vê. Escuta as palavras de Senaqueribe, que insultou o Deus vivo. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus." Enquanto o povo dormia, um mensageiro celestial descia do trono de Deus, um único anjo. Um exército inteiro em forma de luz, silencioso como o vento, terrível como o trovão. A noite cobria o acampamento assírio. Os soldados riam, bebiam, confiantes na vitória do dia seguinte. Mas no invisível, o céu se movia. O anjo do Senhor caminhava entre as tendas, e onde ele passava, a morte o seguia. Nenhuma espada humana foi levantada, nenhuma flecha foi disparada, apenas o sopro da justiça divina atravessando a escuridão. Quando o sol nasceu, o silêncio era absoluto. O vento balançava as bandeiras caídas. E em volta de Jerusalém, 185 mil corpos jaziam no chão. Nenhum inimigo restou de pé. O poderoso exército da Assíria havia sido destruído por apenas um anjo. Uma única noite bastou para mostrar ao mundo que nenhum poder humano pode desafiar o Deus de Israel. Senaqueribe, humilhado, retornou à sua terra e lá, no templo do seu próprio Deus, foi morto por seus próprios filhos. Assim se cumpriu a palavra do Senhor. Essa é a história da noite em que Deus lutou por Jerusalém. O dia em que a oração de um homem mudou o destino de uma nação. E o mundo inteiro viu que a força não está nos exércitos, mas na fé. Deus ouviu o clamor de Ezequias. E o mesmo Deus que enviou um anjo naquela noite ainda reina hoje. Ele ainda defende os que confiam nele. Ele ainda responde àqueles que se ajoelham e oram, mesmo quando o inimigo parece invencível. Não importa o tamanho do exército que te cerca. Não importa quantas vozes tentem te fazer desistir. Quando você confia em Deus, o céu se levanta ao seu favor. Deus sabe que você, isso mesmo você que está escutando essa passagem das Escrituras Sagradas, talvez você também esteja cercado hoje por problemas, dores, batalhas que parecem impossíveis. Mas lembre-se desta história. Ezequias não lutou com espadas, ele venceu com oração. O mesmo Deus que derrotou o inimigo naquela noite é o mesmo Deus que pode mudar a sua história agora. Feche os olhos, respire fundo e declare: Senhor, a batalha não é minha, ela é tua. E então, confie, porque o anjo que venceu por Israel
ainda se move em favor dos que creem. Confie nas palavras sagradas das Escrituras. E se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela passe despercebida. Deixe o seu like. Comente aqui embaixo o que essa história despertou em você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que Deus ainda luta por nós. E inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que fortalecem a fé. Porque esta é apenas uma das muitas vezes em que o céu interveio na terra. E a próxima história pode mudar a sua vida também.